E aí, futuro servidor, professor Arnes aqui, corrigindo o nosso quiz da quarta passada. Essa quarta agora já tem novo quiz, mas quarta passada a gente teve 10 questãozinhas e caíram em pegadinha. Mas melhor cair agora, levantar e na hora da prova gabaritar. Eu quero que você chegue na prova arrasando. Esse é o principal objetivo de resolver questões até a data da prova, perfeito? Então vamos lá, toda quarta-feira quiz e vamos corrigir o quiz agora da quarta passada. Questão 1 aí na tela para vocês. Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou em comissão. Perfeito, meus queridos. Sempre lembre, servidor público tem 2 tipos de cargos públicos, né? Ele pode ocupar o cargo efetivo ou o cargo comissionado. Então, servidor público ocupa um cargo público e esse cargo público pode ser 2 tipos. Efetivo ou comissionado. Efetivo, concurso público. Comissionado, livre nomeação, livre exoneração. Eu posso nomear quem eu quiser e posso exonerar quem eu quiser. Perfeito? Então, correto. E a questão 1, a maioria aí acertou. 342 pessoas responderam certa e somente 53 responderam errado. Tô de olho nessas 53, hein? Quero ver acertando as próximas. Questão 2. A questão 2, ela diz bem assim: a habilitação prévia em concurso público é um dos requisitos para provimento em cargo público de provimento efetivo e de comissão. Certo ou errado? Errado. A gente acabou de falar. Quem acertou a 1 provavelmente acertou a 2. Por quê? Desculpa. Porque a questão 2, ela está falando que cargo em comissão tem que fazer concurso público. Errado. Não tem que fazer concurso público. Então, a questão 2 está errada por causa disso. A habilitação prévia é somente para cargo efetivo. Perfeito? Questão 2 errada. E olha lá que coincidência. 331 pessoas acertaram e 53 erraram. Provavelmente é 53 que erraram. A primeira questão erraram essa daí. E eu tô de olho em vocês aí, hein? Questão 3. Vamos lá. Questão 3, ela fala o seguinte: é vedada a limitação de idade para inscrição em concurso público, salvo a limitação fixada em lei, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. Perfeito. Professor, mas tem que ter idade de 18 anos. 18 anos para tomar posse. 18 anos é para tomar posse, tá? Na posse você sim, obrigatoriamente tem que ter 18 anos. Agora, para se inscrever no concurso público, no caso aqui, eu não preciso ter idade não. Professor, uma pessoa de 14 anos pode se inscrever? Pode se inscrever, desde que, caso ela seja aprovada, quando ela for assinar o termo de posse, ela tenha 18 anos, tá bom? Esse que tem que ter cuidado com a pegadinha. Agora, professor, pode-se exigir idade na inscrição? Pode, desde que esteja fixado em lei. Desde que esteja fixado em lei. A questão 3, 316 pessoas acertaram e 70 pessoas erraram. Questão 4. Cabe à autoridade que der posse verificar o atendimento das condições legais para investidor em cargo público, sob pena de responsabilidade. E aí? Cabe à autoridade que der posse verificar o atendimento das condições legais para investidor em cargo público? Perfeito! É quem der posse é que vai verificar as condições, os requisitos da posse lá. Ter 18 anos, habilitação prévia em concurso público no caso de cargo efetivo, né? Gozo dos direitos políticos, gozo dos direitos eleitorais. Ele tem que estar tudo ok na listinha lá para que assuma o cargo público. E quem vai verificar isso? A autoridade que der posse a esse servidor. Perfeito até aí. 5. Fala o seguinte: cabe aos secretários municipais a competência de declarar para os diversos efeitos o exercício do servidor errado. Quem é que tem que declarar? Chefe imediato ou o servidor por ele designado. Então, quem vai dar o exercício, lembrando que o exercício nada mais é que o efetivo desempenho das suas atribuições, é quando acaba todo o sonho, né, de estar ali nomeado, tomar posse, aí acabou o sonho porque você vai ter que ralar agora, vai ter que trabalhar. Isso é o exercício. Quem vai falar assim, agora acabou, meu amigo, começa a trabalhar, é o chefe imediato. Ou seja, o servidor, quando toma posse, ele vai ser designado para algum órgão do município. Ele vai trabalhar na Secretaria de Gestão de Pessoas. Então lá, o chefe imediato do órgão que ele vai trabalhar vai dar o efetivo exercício dele ou a pessoa designada. Questão 5, 256 pessoas acertaram, 116 pessoas erraram. Perfeito? Questão 6. O servidor somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgada. A questão deu uma polêmica, né? Professor,
lá fala que só, né, após trânsito e julgado o servidor perderá o cargo público, certo? Mas esse somente aí, nessa questão, ele está dando a intenção de restringir, dizendo assim, que não existe outra possibilidade do servidor perder o cargo público, né? E a gente sabe que existe. Se ele não conseguir lá a aprovação no estágio probatório, ele também perde o cargo público. Então, não é somente por sentença judicial transitada e julgada que ele perderá o cargo público. Existe sim outras possibilidades e existe. Então, eu não posso determinar que seja somente por esse motivo, porque além desse motivo eu tenho lá a inabilitação de estágio probatório e também a questão de avaliação de desempenho periódica. O estatuto ele não discrimina esses dois pontos, tá? Mas ele cita que são casos de perda do cargo público. Então, questão 6, ela está errada e 252 pessoas acertaram e 125 pessoas erraram. Questão 7. Em caso de reintegração, caso o cargo do servidor reintegrado estiver ocupado, o atual ocupante, se não for estável, será reconduzido. E aí, meus queridos, certa ou errada? Ele está falando de reintegração. O demitido voltou, e ele voltou e o cargo está ocupado. Ele vai falar o quê? Como eu volto com todos os meus direitos, quem está ocupando o meu cargo vai ter que se levantar da cadeira e sair. Perfeito. Agora, o que vai acontecer com esse atual ocupante? Primeiro ponto, ele é estável ou não é estável? Já tem mais de 3 anos de serviço público? Opa, se ele é estável, ele pode ser reconduzido, ele pode ser aproveitado ou pode ser colocado em disponibilidade. Agora, se ele não for estável, como é o caso aí, o que vai acontecer com ele? Ele será reconduzido? Não. Só existe uma possibilidade para o servidor que não é estável e estava ocupando o cargo de uma pessoa que foi reintegrada. Ele será posto em disponibilidade. Então, questão 7 está errada. O certo aí não será reconduzido, ele será posto em disponibilidade. Questão 7, 225 pessoas acertaram e 141 pessoas erraram. Vamos lá para a próxima questão? Questão 6. Questão 8, então eu falo o seguinte. Nos casos de reversão de ofício, um dos requisitos é que haja cargo vago. Meus queridos, presta atenção aqui em mim, pelo amor de Deus. Eu já vou colocar aí para vocês. Ó, questão 8, 141 pessoas acertaram, 227 pessoas erraram. Lembrando que a reversão, que é a volta do aposentado, existe de dois tipos, a de ofício e a pedido. A de ofício é no caso de aposentadoria por invalidez, ou seja, o servidor não quis se aposentar. Foi uma questão que aconteceu que deixou ele inválido para as atividades dele. Então ele foi obrigado a se aposentar por invalidez, foi para casa. Só que aí ele às vezes tem que fazer perícias periódicas para ver se mantém aquela condição. Se a perícia detectar que ele não mantém aquela condição de inválido, de ofício, ou seja, quando eu falo de ofício, a própria administração fala bem assim, esse cara não pode mais estar aposentado, esse cara tem que voltar a trabalhar. E aí é o retorno dele sofrendo reversão, ou seja, era aposentado, não é mais, e voltando a trabalhar de ofício. O de ofício não precisa ter cargo vago. O de ofício, ele vai voltar a trabalhar. Ah, professor, mas se não tiver cargo, cria-se um cargo para ele. Isso não está no estatuto, mas na prática assim funciona. E existe a possibilidade também da reversão a pedido, que é quando a administração não está falando para ele voltar, mas ele se arrependeu de se aposentar e quer voltar. Aí, nesse caso, a pedido, tem que ter interesse da administração, tem que ter o pedido do servidor, que está inativo, tem que ter cargo vago, tá? Tem que ter pedido aposentadoria nos últimos 5 anos e tem que ser aposentadoria voluntária. Então, presta atenção nessa treta. A de ofício não há necessidade de cargo vago, perfeito? A maioria errou essa questão. Tome cuidado. São pegadinhas? São, mas são pegadinhas que a gente coloca já para preparar você para a prova, tá bom? Questão 9 diz o seguinte. Em caso de readaptação, quando a limitação for permanente ou irreversível apenas para determinadas atribuições não integrantes do núcleo essencial do seu cargo, o servidor poderá nele permanecer, exercendo somente aquelas autorizadas pela perícia médica. O texto é grande, é bonito, é um poema e está correto. Professor, como é que funciona essa treta aí? Presta atenção. Faz de conta que você exerce um cargo e ele tem 5 atribuições, tá bom? Faz de conta que, um exemplo aqui em casa, você tem que passar sabão na louça,
você tem que enxugar a louça, você tem que tirar o resíduo de comida da louça e você tem que guardar a louça. Você tem 4 atribuições, né? Então você tem que limpar, enxugar, guardar, tirar o resíduo. Só que eu falo bem assim, que dessas atribuições, a mais importante que você exerce é lavar. Lavar a louça é o mais importante. O resto você tem também que fazer, tá nas suas atribuições, mas o núcleo do que eu quero é que você lave a louça. Ou seja, passe o sabão da louça e tire com água. Pronto. Se você sofreu uma incapacidade, como está falando aqui, uma limitação permanente, irreversível, mas que não vai permitir você só de guardar a louça e não vai mais permitir você enxugar a louça, eu posso falar o seguinte: olha, eu não vou aposentar esse cara ou readaptar ele não. Por quê? Eu só posso aposentar se não tiver mais condições de exercer nenhuma atividade. E eu só posso readaptar se ele ainda tiver condições de exercer atividade, só que não mais do cargo dele. Porque o cargo dele ele sofreu uma limitação. Só que nesse caso aí, ele só não pode mais guardar e enxugar a louça. Mas ainda pode lavar a louça. E essa que é a atividade do núcleo principal. Então, sendo assim, eu falo que agora ele não pode mais guardar e enxugar, mas ele vai continuar no mesmo cargo porque ainda ele pode lavar. Entende? Eu coloquei aqui uma coisa mais cotidiana nossa para vocês compreenderem como funciona isso. Então, o servidor que sofrer uma limitação permanente, irreversível, mas não afetou o núcleo essencial das suas atribuições, ele continua no mesmo caso. No caso aí, 284 pessoas acertaram e 62 erraram. Foi muito bom. Uma questão complicada e a maioria acertou. Questão 10 e última questão. A remoção é a forma de provimento em que o servidor é deslocado de uma unidade de trabalho para outra, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro de pessoal. Escorregaram na pegadinha aí? Muita gente escorregou. Olha aí, ó. 182 pessoas acertaram e 174 erraram. Ó. Bem disputado, né? A pegadinha é só uma. O comecinho fala, remoção é a forma de provimento. Remoção não é forma de provimento, meus queridos. Coloque isso na cabeça. Remoção é só o deslocamento do servidor de um órgão para outro dentro do mesmo quadro. O resto da questão está toda correta. A pegadinha só está nesse início aí quando fala que remoção é forma de provimento. Que nada, remoção não é forma de provimento não. Coloque isso na cabeça que vai dar tudo certo. Meus queridos, é isso aí. Mais uma correção de quiz. Quarta-feira tem mais. Quarta-feira amanhã, né? Tem mais. E fique ligado. Vamos estar contigo até sua aprovação. Ho!